Olá, senhores e senhoras, muito bem-vindos a mais uma edição do Deu Linha Podcast. Nosso podcast da Kite Estratégias Digitais em parceria com a Band FM, da qual estamos aqui nos estúdios da podcast da Band gravando esta edição. Muito prazer a todos que ainda não nos conhecem, né? Porque já estamos aí na nossa 4ª ou 5ª edição do podcast. Meu nome é Fábio Marchetti, sou CVO da Kite Estratégias Digitais e é um prazer estar junto com vocês em mais esta edição. Neste programa de uma série de 4, talvez 5 programas, a gente está falando um pouquinho aí sobre os pontos principais, né, dos departamentos da agência de comunicação, né, e o quanto a importância disso para o mercado, trazendo esses temas tão relevantes. E hoje falamos um pouquinho sobre gestão de estratégias, né, gestão na agência e atendimento. Temos hoje bons convidados e convidadas aqui hoje, né, para participar junto com a gente. Também falamos aqui no início dessa edição de gestão de redes sociais, criação e processo criativo, tecnologia, dev e UX. Né? Ó, saiu o X. Oh, agora foi, né? Para você que não acompanhou, veja aí as outras edições, foi muito legal, um papo, né, com o pessoal lá da agência. E hoje a gente traz aqui um time de ponta para falar com vocês sobre esse processo. Eu tenho aqui hoje o sócio da Kite Estratégias Digitais, senhor Erickson Canavan. Seja muito bem-vindo. O próprio, muito obrigado. Vamos lá, mais um. Ele fugiu dos outros, né? Deu um jeito de arrumar um... Dá uma fugidinha de leve, né? O primeiro já foi taxado como lendário, deixa a lenda lá, quieto. Né? Dona Tatiane Kobayashi. Ó, Tatiana já dá ruim, né? Só para quebrar o gelo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra tê-la aqui com nós hoje. E Dona Bruna Foltran. Muito obrigada. Oi, gente. Diretamente de Cerquilho, ó. Ó, interior do interior, hein? Por sinal, Dona Su, seu Luiz, abraço, hein? Prestar a Dona Bruna pra nós hoje aqui. Beijo, mãe, tô na Band. Não é não? Olha lá, que da hora. Então, você que já conhece um pouquinho aí, né, do nosso podcast, tá acompanhando a gente aí pelo YouTube, não esquece de dar aquela curtida, compartilhada, ativa o sininho aí para ficar sempre ativo e a gente concentra todas as informações do nosso podcast nos canais digitais, principalmente no Instagram, né? @Kite Estratégias. Também estamos no Spotify, Deu Linha Podcast. Então curte a gente lá, acompanha, compartilha, manda pra galera, que aqui sempre tem um conteúdo muito legal pra gente poder bater um papo aí sobre comunicação, marketing digital, estratégia, mercado, né? A gente sempre traz um tema relevante. E hoje, falando aí um pouquinho de gestão estratégica, né? Tão importante na gestão do trabalho das agências, né? De entender um pouquinho de processos, um pouquinho de administração, um pouquinho desse dia a dia dos clientes. E para abrir esse mercado, para abrir esse bate-papo, Dona Tati Koba, nossa gestora, né? Fala um pouquinho aí da Tati pra gente, Dona Tati. Ai, meu Deus. Então, eu sou a Tatiane. Eu sou formada em marketing, na verdade, pela Exanc. Eu nem sei quantos anos eu tô no mercado. E eu comecei... Bastante. Montão. E eu comecei como planejamento, né? E aí, de planejamento eu acabei indo para atendimento, de atendimento eu acabei encontrando gestão de projetos, e aí eu fui crescendo dentro de gestão de projetos, aí cheguei em gestão da operação, né? Que faz a ser meio de campo entre a administração e a gestão de projetos. E é isso, estamos aí, agora estamos na Kite, né? Com esse novo desafio de dar uma organizada geral. Faz TI também. Toca flautinha. Toca flautinha.
Mas acho que é um pouquinho disso. A Tati, quando a gente trouxe ela, veio pra dar uma organizada na bagunça. Nossa, né? E ela falou assim, deve estar um pouco desorganizado, né? Eu não fazia ideia. Na hora que abriu a portinha assim, ó. O quê? Mas deu certo, cara. Foi Não é? essencial. E Dona Bruna, que vem contar um pouquinho agora sobre a sua experiência de atendimento. Sim, estou com atendimento hoje na Kite, mas eu sou formada em publicidade e marketing, né, pela Exanc também. E já trabalhei, assim, de tudo um pouco, mas sempre com o público. Acho que o gostar de comunicação tá na veia, gostar de falar com pessoas tá no sangue desde sempre. Hoje estou com atendimento na Kite, mas já trabalhei no setor imobiliário, já trabalhei no varejo. Então tem um pezinho... Já passou por veículo. Eu passei por veículo também, teve né? junto comigo na TV. Passei por veículo também no setor comercial. Então... Sinto muito, Bruna. Ter trabalhado com o Você vê Fábio. que eu vou arrastando ela. Ela tenta Não, fugir. onde ele vai, ele vai puxando. Já ter trabalhado. Ela ainda trabalha. Ainda trabalho. Você viu que ela tinha riscado isso da memória. Eu tinha esquecido, Ela né? aboliu. É Período, verdade, eu trabalhei com você. puxa vida. E agora estamos aí, com 1 ano já de kite. Legal. Muito bem. Já deu pra ver que com um time desse o papo vai fluir muito legal hoje, né? Pra gente entender um pouquinho de processos, né? Porque às vezes você tem uma boa estrutura, tem uma boa ideia, tem uma boa criação, tem uma ótima equipe, mas se não tiver gestão, se não tiver organização, se não tiver esse planejamento, a coisa não acontece, né? E dentro de uma agência de comunicação que lida, né, com urgências das mais diversas, com imediatismo, com a importância do que a gente tem hoje no dia a dia do mercado, né, com essas mudanças repentinas. E hoje, quando a gente fala aí, a gente bateu um papo de gestão de redes sociais, se você não viu, dá uma olhada lá para ver o quanto isso traz uma velocidade, uma necessidade para a organização da agência muito ímpar, né? Tati, eu lembro que quando a gente começou lá na agência, né, isso temos 1 ano e meio, 2 anos? 2 anos. Né? Estamos aí para beirar 2 anos, isso, né? Quando a gente começou esse processo de reorganizar mesmo o fluxo, né? A gente estava num momento de crescimento da agência, né? Com a devido pandemia, né? Que para alguns mercados foi complicadíssimo, mas para o cenário digital, né? A pandemia deu uma acelerada e a gente começou a crescer, né? Muito rápido, e aí os processos viraram água, né? Sim. A Tati, que vinha de uma agência toda Já organizada, toda estruturada, que ela tinha organizado, né? Aí chegou pra gente trouxe, lá e falou nossa. assim, então, né? E foi um grande desafio, né? Trazer isso. Tá sendo ainda, né? Mas foi muito bacana, assim. Quando eu cheguei na Kite foi isso, assim, ela era uma agência que cresceu muito rápido, né? Então até as funções das pessoas ainda estavam meio uma se confundindo com as outras, onde uma começava, outra terminava, a comunicação, né? Quando você está em uma dupla, em um trio ali, ocorre fácil, mas aí quando a coisa começou a crescer de um jeito, eu cheguei, o pessoal estava meio perdido, e aí era desde aonde eu salvo meu ranking até onde eu coloco a informação. Então foi bem bacana, né? Então esse processo da gente organizar os departamentos, estruturar os processos, desenhar esses processos, né? E fazer essa gestão, principalmente da comunicação mesmo, né? Como que funciona, como que entra um job, como que ele flui, quem são os responsáveis pelas coisas, e meio que implementar essa cultura de gestão de projetos dentro da agência, né? A gente fez com as pontas, que é mais rápido, né? Assim, sim, atendimento, verdade. criação, social foi meio que tinha que fazer ali. E Era a gente mais continua, imediato, né? Porque isso é um organismo vivo, a gente vai se adaptando, né? E até os processos e as coisas que a gente desenhou, que eu já havia feito, né, em outra agência, foi completamente diferente do que a gente fez na Kite por conta da pandemia, né? E aí a gente teve a surpresa de ter que todo mundo trabalhar em casa e fazer de coisas diferentes. Então a tecnologia, a gente precisou ver a outra forma, né, de onde a gente ia colocar as coisas, como a gente ia fazer, como a gente ia se comunicar, né? Que antes de você se comunicar, você via onde as pessoas iam sentar, quem precisava ficar perto de quem. Era bem isso, existia uma estratégia. Tinha uma estratégia ali quase, né, toda de local. E de repente a gente se viu com cada um dentro da sua casa e como que a gente vai fazer.
E a Kite, por ter essa veia digital já, né, e já ter esse pezinho, foi muito fácil, né? A gente foi para home office assim, sem doer e sem... Eu diria que a gente sofreu pouco. Sofreu pouco. Por esse processo. E você entrou estava no meio, né? Foi no meio. A gente já tinha voltado já tinha ido para casa, tinha voltado já para o escritório. Acho que foi na primeira período de liberação. Isso, foi no primeiro período que nós fizemos a mudança e o pessoal voltou para lá, que daí a gente alocou todo mundo. Quando vocês tinha voltado todo mundo. E a gente tinha acabado de mudar a sede. Sim, tinha acabado de mudar ali pro Campolim. Inclusive, a sua entrada quase que tirou o Fábio da mesa, né? Pra variar, eu perdi mais um lugar. Né? Era um negócio assim, né? Toda semana o Fábio mudava de lugar, porque ele era o Coringa. Não, quando eu entrei, um dia eu tava numa mesa, outro dia o Fábio tava na minha mesa, eu trocava de mesa com ele. Então eu adoro pegar a mesa dos outros. Mas isso também, até isso faz parte, né? Porque quando você fala assim, putz, essa pessoa é melhor ficar aqui do lado de fulano, porque vai ficar melhor, esse aqui tem que ficar olhando o que o outro tá fazendo, essa mudança também fazia parte desse redesenho, né? Tipo, vamos testar, ver se botar os dois juntos vai dar bom aqui, se colocar pra... Pensar gestão, né? E aí vamos pegar esse gancho da pandemia, quando a gente trocou, né? Porque a gente teve... Não que a gente já não tivesse todo o trabalho de servidor e de estrutura da agência online, né? A gente só teve que dar uma aprimorada nele e aí trazer um sistema de gestão, né? Porque a gente até trocou o sistema de gestão na época, né? Para adequar aquilo que a gente precisava, porque não é só ter o fluxo, como você falou, de pessoas, né? É o pensar, né? Onde cada um, como é que começa, onde termina, para ter uma fluidez maior nisso, né? Porque aí também dá uma favorecida no processo do atendimento, né, Bru? Não, com certeza. Eu acho que a gente ter essa organização interna, né? Essa gestão toda que é feita, ela facilita o trabalho do atendimento, né? Você pensar ali... Principalmente, eu falo assim, né, a minha experiência, desde que eu entrei na Kite até então, como atendimento, de fato, eu não tinha trabalhado, né, já trabalhei com público, mas não como atendimento. E entender o processo da agência, entender que faz parte, você tá ali, né, próximo e sempre conversando com a equipe como um todo, eu acho que faz uma diferença enorme, não só na execução do nosso trabalho, né, dos projetos que a gente entrega, mas a relação ali dentro faz toda a diferença, né, principalmente na hora da entrega. Então, eu acho que é importante. Eu acho até que esse ponto da comunicação foi o que mais pegou para nós, né? A comunicação interna mesmo. Porque tinha a questão de tecnologia definida já, porque a questão de acesso remoto ao servidor, à rede, a gente meio que sempre teve, né? Como era eu e o César, a gente já trabalhava, às vezes de forma remota, a gente tinha esses acessos. Quando começou a entrar mais pessoas, a gente só foi distribuindo isso. Mas daí, a hora que todo mundo que sentava, todos 18 numa mesa só, a hora que foi todo mundo para casa, como é que esse pessoal conversa? Os departamentos já estavam estruturados, os processos estavam... Se não estavam 100%, já estavam bem adiantados na parte de estruturar. E aí, como é que esse pessoal conversa, né? E talvez é o maior tendão, né? Porque dentro da agência, igual a Bruna comentou, né? Esse bate-papo no corredor, no cafezinho, né? Aquela orelha que você escuta alguém falando alguma coisa e já se intromete. E dali já surge uma ideia, já surge um processo novo, a gente já pensa alguma coisa diferente. E de repente não tinha mais isso, né? De repente, esse bate-papo, esse puxão de orelha aqui, viu? Tá faltando tal coisa aqui. Não tinha mais. Para você dar esse puxão de orelha, você tinha que abrir um Meet, chamar a pessoa, passar um link, ver se a pessoa está disponível. Você pode entrar lá, vamos bater um papo. Cara, eu acho que no começo foi muito um quebra-cabeça para todo mundo. Para todo mundo, sim, sem dúvida. Pra gente se adaptar, né? Porque uma coisa é você tá ali do lado, você chama a pessoa, você fala, viu, a gente precisa resolver tal coisa, precisa, sei lá, abre aí o que você tá mexendo, vamos já ajustar, vamos fazer junto. E aí, de repente, você já não tinha mais aquilo. Então, você tá dentro de casa e você fala assim, caraca, como que eu vou fazer essa pessoa entender? Sim. E tudo bem, a parte do atendimento a gente já tem esse desafio de descrever a tarefa, de colocar todas as informações. E aí você se vê numa situação em que, assim, beleza, se eu não colocar tudo no briefing, por exemplo, pra pessoa fazer a tarefa, eu tô ali na agência, eu vou e converso. De repente você não tá na agência e vai e conversa. Então,
como que você vai deixar toda a informação ali bem explicada para a pessoa abrir e entender de fato aquilo que ela precisa fazer? Então, você acaba tendo ruídos de comunicação, principalmente no começo, que eu acho que desafiou a agência como um todo, né? De repensar como falar, né, como se organizar, como que a gente vai estruturar um projeto para um cliente, e aí você fala assim, poxa, vamos, né, sentar e vamos conversar todo mundo. E eu acho que essa organização que a Kite trouxe, né, logo nessa virada aí que todo mundo foi para casa, foi essencial, assim, acho que ajudou demais nessa continuidade de processo, né? Foi um processo novo que a gente acabou de criar. E não ache você que deu certo na primeira vez. Nossa. Na primeira vez deu merda, né? Óbvio, Quantas cara. vezes nós olhamos, eu, você, o César, assim, olhava pro outro e falava assim, viu? Não deu. Vamos voltar? Não voltamos e continuou e deu certo. Eu acho que eu peguei isso como um desafio, assim, sabe? Tipo, se a gente voltar, vai porque o mundo mudou, vai assim, eu vou fazer esse negócio dar certo. Cara, porque a gente tentou, acho que primeiro era o Skype e o WhatsApp. Depois a gente foi para dentro da ferramenta que a gente usava na época, né? O RP lá da agência, para tentar colocar lá. Aí não rolou. A gente tentou um outro sisteminha de conversa e tal, até chegar no que a gente utiliza hoje, que é o Discord, né? Para que você que não conhece, é uma ferramenta que normalmente a galera usa aí para stream, para gamer, né? Gratuita. Puta, que foi o que permitiu com que a gente tivesse essa liberdade, esse bate-papo, essa fluidez do... Cara, acabou o link na nossa vida, né? Sim. Ó, vamos trocar uma ideia? Pô, eu tava em Cerquilho, eu tô aqui, e um certo tá na casa dele, outro tá lá em Piedade, assim, pô, vamos tomar um cafezinho? Já entra ali na sala, tá aberta, entra em áudio, vídeo, conversa, troca uma ideia. É isso que... Mas sabe que é legal, assim, tipo... Ah, pai, desculpa. Não, pode falar, claro. Que... Não, Eu ia mostrar o dedo. Olha só. Olha, tá vendo? Olha as pessoas que você convida. Não, que, tipo, a gente... Na hora que foi, a gente estabeleceu alguns rituais que não tinha antes, né? Em gestão de projetos isso é muito legal, assim, e que no começo também foi assim, é reunião em cima de reunião. Eu falei, não, mas tem um porquê e importância, né? E essa percepção também do próprio atendimento. E isso, que foi uma conversa que a gente sempre teve, né? Você precisa entender a diferença entre aquilo que precisa ser escrito, aquilo que precisa ser falado, né? E a hora que você precisa pausar e jogar todo mundo na mesma página. Então, fazer a gestão do projeto também tem esse ponto de gestão de fazer a gestão da informação mesmo, né? Quem precisa ficar sabendo do que, em que momento e o que é importante eu reforçar. E aí, até no começo até não dava certo, porque tipo, a gente falava assim, vamos fazer uma daily de projetos tal, que todo mundo vai bater o que nós vamos fazer, né? Nossa, não é nem daily, a gente tá fazendo agora semanal. Aí entrava todo mundo sem saber muito o que tava fazendo ali dentro, por que tava fazendo aquela reunião, e o atendimento que ia ter que conduzir também tava ali porque eu mandei. Nossa, no começo. Nossa. Você vai fugir da reunião? Eu queria. Aí eu não quero fazer, eu falei, gente, vamos devagar, vai ser importante, não sei o que, bate uma, bate duas, aí vai pegando feedback, viu, o que vocês acharam, é isso mesmo? Não, é legal, acho que foi bacana, porque a gente consegue ter uma visão do todo e tal, então desenhar esse pano de fundo, assim, né, pra coisa correr em cima, assim, foi... Porque eu acho que é exatamente o acompanhar. Né? Porque o que a gente vê muito de empresas, de consultoria que a gente dá, de palestra e tal, é que as pessoas desenham um processo, jogam na mão da pessoa e falam, toca daqui pra frente. Já expliquei uma vez, né? E eu acho que a importância do acompanhar ele, porque existem dúvidas, né? Às vezes as pessoas não entenderam, ou esqueceram, ou não fazem, por qualquer motivo que seja, às vezes não conseguem ver a importância daquele ponto crucial para o processo como um todo, né? E eu acho que esse acompanhamento que você faz junto com o pessoal, né? Do atendimento, quais foram os gargalos onde a gente consegue ajustar esse processo e ter um processo flexível. Né? Porque a gente foi evoluindo ele junto com a necessidade do que a gente tinha para a empresa, para a estrutura e para o momento que ela estava, né? Porque senão, cara, não rola, né? E é bem isso, assim, por exemplo, não é uma coisa que tem que ser imposta, né? A função, né, dos processos, da gestão de projetos, é ser um facilitador dentro da agência, fazer as engrenagens se conectarem e rodar. Então, você não pode ser trava, né? Você tem que deixar a coisa fluir. Então, se, meu Deus, é um negócio que está travando o processo, tipo,
até eu me questionei, falei, cara, será que as reuniões não estão funcionando, né? Porque teve algumas pessoas que falaram assim, eu não sei se precisa mesmo, a gente vai ter que fazer. Eu falei, bom, a gente tem que pensar no resultado. Se isso não está trazendo resultado nenhum, muda, não vamos fazer outra coisa. E aí eu peguei feedback, viu, o que você está achando da reunião, como que está sendo, não sei o quê. Eu tô achando que tá legal, a gente pode mudar isso, trouxe para todo mundo que estava participando, e aí a gente deu uma ajeitadinha e foi, né? A questão de fluxo de trabalho, né? A gente já mudou várias vezes, porque, tipo, nós estamos sentindo falta daqui, essa velocidade também na mudança, né? De entender, ouvir as pessoas que estão envolvidas, né? Que, tipo, não é uma coisa que você escreve em pedra e agora todo mundo segue, você tem que fazer, e até perceber isso. Se tá todo mundo errando aquele processo, se ninguém tá fazendo, pode ser que o erro esteja no processo, e não nas pessoas que não estão seguindo, né? Talvez ele não seja uma ferramenta ali naquele momento que seja o ideal, e as coisas poderiam ser feitas de outro jeito. Então, ter esse jogo de cintura também, e é aquilo que você falou, é acompanhar sempre, né? É um organismo vivo, a gente mudando conforme as coisas vão mudando. E o atendimento é que faz a gestão, né? Porque começa e termina na figura do atendimento. Para quem está em casa e não conhece o atendimento publicitário, né? Que é um nome infeliz para uma das principais funções dentro da agência, né? Que evoluiu aí para executivo de contas, gestor de contas, né, executivo de negócios, né, tem vários nominhos para a função, mas atendimento é sempre, né, a figura central, que é o responsável ali na agência por gerir esse processo, esse fluxo de trabalho dentro da agência e atender o cliente. E aí você teve duas experiências bem diferentes, né? Uma foi atender uma carteira de clientes, ou seja, alguns clientes dentro da agência, e hoje como um atendimento exclusivo de um cliente, né? Onde você administra ele, né? Pura e simplesmente porque tem um volume maior, enfim, X, né? Eu costumo falar que o atendimento ele tem que ser uma ponte, né? Ele tem que defender os interesses, né, do cliente, e trazer isso para dentro da agência. Então você tem que entender o que o cliente quer, trazer isso para dentro da agência, mas ao mesmo tempo também fazer aquele meio de campo de, ok, o que a agência consegue fazer e entregar isso para o cliente. Então acho que parte daí, né? E eu tive essas duas, tem, né, hoje essas duas experiências, onde quando eu entrei na Kite, eu atendia, né, mais de uma conta, diversos segmentos. Hoje eu estou exclusiva com um cliente em si, né, que tem duas contas ali. E é uma diferença, assim, brutal, porque você estar dentro do cliente, você acompanhar o cliente de perto faz uma diferença absurda até na entrega da agência como um todo pro cliente, porque o que é importante como atendimento é você entender o cliente, é você ter uma escuta ativa, entender a necessidade dele, trazer isso para dentro da agência, discutir o que a gente consegue entregar, o que a gente não consegue, e sempre achar, claro, em busca de sempre um resultado para ele, né? Mas você entender o cliente, participar do dia a dia, você tá próximo, entender de lançamento, entender de rotina, o que o cliente tá planejando fazer na vida dele, eu acho que é essencial pro trabalho do atendimento hoje. E isso faz muita diferença hoje no serviço que eu presto para essas duas contas. Uma das máximas do atendimento que eu odeio, né? O atendimento é o cliente na agência, a agência no cliente. Isso é uma bosta. Né? Eu acho que a pior coisa que pode acontecer é você ser isso, né? Eu escutei uma frase uma vez que eu achei fantástica, acho que foi de Júlio Ribeiro, ou uma daqueles livros, né, de atendimento, que você é o cliente dentro do cliente e a agência dentro da agência. Porque hoje, principalmente o profissional de atendimento que está ali na ponta, quando você vai para conversar com o cliente, ele quer saber do negócio dele, do mercado dele, de como, né, tá a comunicação. Não é simplesmente ir lá e tirar um pedido e trazer para dentro da agência. Quando você está dentro da agência, é entender qual a melhor maneira que a agência e trazer os profissionais certos para resolver aquilo para o cliente, para trazer o sucesso que ele precisa. É uma troca de chapéu, né? Eu tive um professor na faculdade que falava muito disso. A gente tem alguns chapéus na vida, chapéus, né, que a gente usa.
E você tá dentro do cliente, você tem que colocar o chapeuzinho nele. Então, beleza. E é até engraçado, porque a partir do momento que eu saio, que eu vou acompanhar, enfim, um dos clientes eu acabo acompanhando gravação, sessão de fotos, é muito assim, as nossas fotos, a nossa gravação, você acaba fazendo parte você se vê como parte da equipe. Porque você tá ali com um objetivo em comum com o cliente, você quer trazer aquilo para ele, né? E aí, a partir do momento que você tá dentro da agência, não, beleza, pro cliente a gente precisa disso, é importante, é necessário você ouvir as dores deles, né, pra poder trazer dentro da agência e explicar da melhor forma possível pra equipe, né? E hoje a gente passou isso com você, né, Edson? Já passamos também com quando o cliente entra em contato com a agência pedindo para que a gente ajude ele nos processos dele, né? No negócio dele, em decisão de ferramenta, em decisão de estratégia, em decisão de objetivo. Né? Quantas vezes, né, o cliente entrava em contato com você para perguntar se, cara, pra gente fazer uma análise sobre aquilo que ele estava pensando em fazer. Falei assim, é louco isso, né? Você pensar, o cara tá... Tudo bem que é o que a Bruna falou assim, a agência em si, não só o atendimento, mas a agência precisa pensar no sucesso do cliente. O cara só existe essa relação saudável se os dois estiverem com o mesma meta ali, vamos dizer assim. E isso é muito importante, você tá ali e você tá pensando dessa forma, assim, de poder ajudar o cara além do que tá no escopo do contrato, vamos dizer assim. Porque é óbvio, né? Se largar, todo mundo acaba dando uma expandida naquele contrato, naquele escopo. Mas tem hora que é preciso você fazer isso daí. É preciso para você continuar entregando e continuar, de repente, você vai dar um upsell no contrato ou você vai simplesmente ajudar de forma pontual para conseguir dar sequência na sua estratégia atual. Uma coisa acaba enroscando e aí prejudica tudo. Aí aí onde a agência deixa de ser um fornecedor de comunicação para ser um parceiro estratégico. Para ser um parceiro, exatamente. Né? Porque aí é onde a gente faz a diferença como agência de comunicação. Né? Quando a gente senta com o cliente para discutir junto com ele as melhores e discorda dele. Quantas vezes, né? Assim, cara, não, velho. Não é isso, tá errado. Exatamente. É verdade. E eu acho que é importante também que quando o atendimento tem essa profundidade de conhecimento do negócio do cliente e traz também essa informação para dentro da equipe, a coisa funciona também diferente. É muito mais fácil, a equipe também gosta de estar por dentro de contextos, sabe? Não ter só uma peça para fazer, mas ter um objetivo para alcançar, né? Não é só uma identidade de uma campanha, o que a gente quer com aquilo tal, e essa informação só vem se o atendimento estiver imerso e trouxer isso para dentro, né, e até para a equipe conseguir discordar também e falar, cara, mas para esse objetivo talvez essa não seja a melhor saída, a gente também pode oferecer isso para ele conseguir. Então esse braço, né, esse vai e vem do atendimento é importante, inclusive porque essa informação é importante também para a equipe, né? Hoje as pessoas gostam de se envolver, de estar por dentro das coisas, elas não tem mais uma função única. Dentro da CART você vê isso, né? As pessoas a gente não tem os cargos muito definidinhos, são multifunções, produz conteúdo, se mete na estratégia. Vem gravar podcast. Vem gravar podcast. Faz legenda de uma hora para outra ali. Então, se o cliente tem essa abertura para atendimento, o atendimento faz essa ponte, consegue trazer isso para dentro da agência, e a gente consegue ser muito mais estratégico e toda a equipe envolvida dentro do cliente para o resultado dele. Mas isso é uma diferença que eu percebo assim nitidamente. A partir do momento que eu assumi a conta, por mais que ainda, né, o restante da equipe trabalhe com outros clientes também, ainda assim você percebe que a equipe como um todo trabalha de uma forma diferente. Você está envolvido ali no processo, no dia a dia do cliente, a hora que você traz informações, que a Tati falou, é muito verdade, assim. Você vê que a equipe ela já pensa a peça em si, aquilo que ela está montando, de uma forma diferente. Você vê que tem um cuidado com aquilo que eles estão produzindo, que você fala assim, poxa vida, a hora que você senta a conversar, a pessoa fala, olha, sei lá, fulano pediu para eu fazer tal coisa, mas eu acho que é melhor a gente fazer de uma forma diferente. Por quê? Porque eu acho que vai se adequar melhor àquilo que o cliente quer, àquilo que o cliente está acostumado, àquilo que ele gosta, a forma de comunicar para o público. Então você acaba tendo uma troca muito, muito melhor, muito
mais produtiva até com a equipe quando você está por dentro do que está rolando. Acho que a grande dificuldade sempre será o falar não, né? E Sim. o medo que às vezes o profissional do atendimento, sim, ou o dono da firma, né? Porque eu conheço muito dono da firma, né? Que tem o medo do falar o não, né? Do contrariar o cliente, do mostrar para ele exatamente isso, de que o que a gente está propondo às vezes pode ter um resultado melhor do que aquilo que ele está, né, tentando fazer com o negócio dele. Porque quando a gente faz uma prospecção, né, e lá na Kite, né, eu sou o responsável por fazer a parte da prospecção e de tentar trazer para o cliente o que é o marketing digital, né, o que é o inbound marketing, porque por mais que hoje ainda, né, já seja muito mais fácil, né, do que já foi um dia, quando a Kite começou há 10 anos atrás, falar de inbound marketing, que, cara, nem sonhava nisso, você tinha que dar uma aula. Evangelização, né? Quantos vocês comentaram, né? Cara, a gente tinha que parar, dar uma aula, entender o que é isso, para daí sim a gente começar a fazer e segurar. Isso é difícil, sim, né? A nossa proposta inicialmente era praticamente um curso de inbound antes de apresentar a proposta em si. Tinha que explicar o que é. Porque hoje em dia ainda tem uma certa dificuldade, né? O pessoal confunde bastante. Acha que inbound é marketing digital e pronto. Mas na nossa época tinha que trazer tudo, cara. Trazer todo o conceito, o que é o que, passo a passo, o que funcionava, o que estava ligado um no outro. Ah, mas não é só isso? Não, isso é uma parte. Ah, mas e se eu quiser fazer só isso? Então você não vai fazer inbound. Então não é inbound, você vai fazer só e-mail marketing. Você quer fazer só e-mail marketing? Vamos fazer só e-mail marketing. Mas vai funcionar? Ontem nós tivemos uma reunião com o Prosper que ele disse que passou por uma agência que o cara falou, o dele ele tem B2C, mas ele tem uma forte pegada B2B. E o cara falou para ele que para ele não funciona LinkedIn. Simplesmente assim, não, para você não funciona LinkedIn. Só que por quê? Porque ele não sabe fazer LinkedIn, não sabe trabalhar o LinkedIn. E aí, cara, aí entra nisso daí, de você entrar de uma forma estratégica e você pensar para o cliente dentro do cliente. E você entender o negócio dele. É óbvio, o negócio dele, quem sempre vai saber mais é ele. Não tem, isso é inegável. Mas você precisa entrar e estar o mais próximo possível para você saber, dentro do que você conhece, o que você pode trazer para ele. Pode trazer ferramenta, trazer processos, de repente você pode Porque trazer. acho que é um grande desafio, né, Como quando a gente vai fazer o planejamento do cliente, vai estruturar isso para ele. Né? No marketing digital a gente tem todo o cronograma, né, tudo estabelecido, o que vai sair, quando vai sair, né, até para facilitar esse fluxo interno, né, ter esses processos bem definidos. E a grande maioria dos clientes que a gente pega, né, que a gente vê por aí, não tem um departamento de marketing bem estruturado, estabelecido, não tem um cronograma, não tem uma estratégia, o que muitas vezes chega pra gente assim, quero vender mais. Sim. Né? E, cara... Eu também. Né? Todos nós queremos. Quem não quer, né? Mas às vezes que eu falo assim, cara, beleza, a gente também quer né, vender mais, mas o objetivo, para conseguir vender mais, assim, o que é? Né? Aonde eu chego com isso? E qual o desafio que a gente encontra hoje de trazer isso? Quais foram os gargalos mais assim, pontuais que você pode falar num planejamento que você olha que a gente cria em fazer o cliente entender aquele plano, que tem que seguir aquilo e não que não tenha as urgências, né? Porque no meio do caminho, tem um trend que apareceu hoje, tem uma campanha que surgiu do nada. É um desafio, Sim. Ainda mais hoje em dia, né? A gente passou por uma situação dessa com um dos clientes, principalmente na época do BBB, em que surgiu uma situação ali da noite pro dia, no dia seguinte a gente já estava produzindo conteúdo para divulgar, para aproveitar o timing daquela comunicação. Mas é um desafio, principalmente pro atendimento que tá ali, que vai ver aquela situação de noite, todo mundo conversando, no outro dia colocar pra rodar, pra acontecer, entregar pro cliente. Claro, é uma questão de equilíbrio, né? A gente tem que equilibrar aquilo que a gente consegue, às vezes, tirar um pouco da frente naquele momento para produzir essa demanda que é urgente, mas que é importante. Então, acho que tendo essa vivência, estando atento a tudo que tá acontecendo, a gente consegue, assim, sempre, né, com muito jeitinho, com muito amor, carinho, abrindo depois umas 3 broncas da dona Kobayashi. Né? Mas esse caso, eu acho que foi um baita... foi icônico, né? Foi um casezão de sucesso, assim. Primeiro, de tipo... não é uma urgência que aparece assim, a gente esqueceu e surgiu. Mas tinha a ver com o posicionamento do cliente, tinha a ver com o planejamento dele, estava dentro da base dele
Então era uma oportunidade dele aparecer também. Foi uma parada assim que, como todo mundo tinha acesso a essas informações, foi uma comoção geral. Nem de quem não fazia parte do grupo, do núcleo, entrou para fazer aquilo e dar palpite e colocar. Então, essa questão de planejamento é um caminho, né? Ele não é é um mapa, assim, né? Ele não é um passo a passo, né? Ele é onde você vai... É um guide, né? É um guide. Não, e até assim... E eu acho que aí entra um pouco naquilo que você falou, só complementando, né? Nem pra voltar muito, mas o fato de estar todo mundo na mesma página sobre o cliente faz todo mundo entender que isso é importante. Então, assim, chega a ser uma coisa natural até. A equipe como um todo se movimentar, produzir o conteúdo, publicar, e aí é uma questão até de... Todo mundo fica na expectativa. Como que vai ser, né? Como que o público vai reagir? É diferente da galera que você põe um job no meio do caminho, que a gente sabe que vai atrapalhar o fluxo, que a gente sabe, não sei o quê. E aí você escuta, puta, que saco. Vou ter que parar de fazer o negócio pra fazer isso. E aí entra numa vibe ruim, né? E quando você falou, tá todo mundo na mesma página, eu falei assim, não, cara, eu dou um jeito aqui, para aqui, vou fazer, porque sente a necessidade de fazer e a importância daquilo pro momento, né? Acho que a agência digital, principalmente, que a gente tem, com essas nuances que a gente tem de mudança todo dia, né? De um videozinho, um game, um reality que tá ali, que surge com às vezes uma palavra que o cara fala, muda tudo na gente no outro dia, né? Eu acho que o que ajuda bastante também independente se criou um ruído ou se fluiu bem, como foi esse caso, esse case, né, que foi bem legal. Eu acho que o que ajuda bastante também é você já ter todo o processo definido e caminhando corretamente. Porque daí, assim, vai acontecer isso. Vai acontecer. Você tem que estar preparado para isso. E, cara, beleza, vai atrapalhar, mas você vai ter que encaixar. Só que estando tudo encaixadinho, é mais fácil de você remanejar, passa uma coisa para cá, passa uma coisa para outra pessoa, porque tá tudo ali, você consegue visualizar, vamos dizer assim, o painel ali, um dashboard de pessoas e jobs ali, você fala assim, esse aqui vem para cá, esse vem para cá, esse aqui encaixa e vamos fazer. E foi o que aconteceu, na verdade, né? Foi exatamente isso. Outro desafio do atendimento é esse também, né? Junto com Tatiane. Todo final de tarde a gente abre, a gente olha tudo assim, a gente fala. Ainda dá uma choradinha. Junto, né? Dá as mãos, faz uma oração. E vai. E a gente vai organizando, mas assim, sempre pensando nessas situações que podem acontecer. Então a gente sempre tem que deixar uma brecha ali pra... E se acontecer? E se tiver alguma coisa, seja pra qual cliente for, né? Eu torço tanto pra que aconteça. Não, é tão legal, cara. Não, cara, pô, assim, foi um sucesso. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. E você vê assim, às vezes você pega... Tá dando super certo, o resultado, mês a mês dando super certo, o resultado tá crescendo, seja qual for o KPI aí, que você tá correndo atrás. Cara, acontece essas coisas, dá um pico assim, cara, e dá um gás na galera. Eu acho que por isso que tem que acontecer mais, tem que ter mais, tem que ter mais. Tem que ir atrás disso, né? Mas é uma coisa que você não tem controle, né? Você só tem que estar ali, antenado, radarzão ligado e estar esperto. Mas até isso de... Por exemplo, a gente tem um momento agora que você precisa fazer isso, né? Sim. Então tem um determinado momento do planejamento onde a gente coloca todo mundo junto e fala assim, então agora tudo que você viu de referência, que você ficou olhando na internet, agora é só hora de usar. Então você também ter esses espaços que meio que obriga a pessoa a fazer aquilo, é um exercício para que quando surgir a pessoa fique antenada, não fica dependendo da social media ver isso, não sei o quê. Todo mundo tem já dentro da Kite essa função mesmo de eu preciso olhar, porque vai chegar uma hora que eu vou precisar contribuir. Sim. E aí, no começo é uma obrigação e depois a coisa vai se tornando porque aí fica legal, né? Porque você vê natural. lá, né, nos grupos que a gente tem, principalmente de insight, tendência e tal, não sei o que, a galera que tá lá vendo as coisas, olha e fala assim, puta, isso é legal. Compartilha com todo mundo, pra todo mundo comentar, tal, não sei o que, pra ver como é que a gente consegue aproveitar aquilo e se a gente consegue trazer aquilo de uma maneira diferente pra algum cliente da casa, pra alguma coisa que tá acontecendo, né? Acho que esse ambiente de inovação, né? De estar ligado, estar conectado, de ter a galera o dia inteiro ali, né? A gente fica o dia inteiro nas redes sociais, a gente fica o dia inteiro conversando, a gente fica o dia inteiro tomando aguinha. Água, não é sim. essas coisas, né? As pessoas vão pensar coisa errada lá, né? Mas por causa do cliente, né? Por causa do mercado, por causa da velocidade que está. Agora, como trazer o resultado para o cliente? Como é que eu trago isso e mostro para o cliente, assim, então, porque
Se a gente for lembrar, né, vamos buscar a pesquisa que a gente fez aí no começo do ano, que foi a DigiInsights, a pesquisa de marketing digital que a Kite fez. Então, você entrar lá no kite.digital, você tem um link lá ainda para a DigiInsights, uma pesquisa que a gente fez no começo do ano, para traçar um cenário do marketing digital aqui para a região metropolitana de Sorocaba. Dados muito, muito legais. E um dado importante que a gente trouxe lá foi essa relação de medir resultado. Sim. Né? Porque a agência é pautado em dados, orientada a resultado. Né? Eu vou atrás de uma informação, ver se aquilo está funcionando ou não, para ver se eu sigo com aquilo, se eu desisto. Né? Porque, gente, nem tudo que a gente testa funciona. Tem um monte de coisa que a gente faz que também não dá certo. Né? E é importante medir o resultado disso. Que, como nós estamos mais velho, né? Lá no milênio passado... Vai por você. Vai por você, super novo. Shopping. Era uma dificuldade, cara, medir as coisas. Não Você tinha, não, né, cara? não tinha onde se apertar. Você ia pra TV, rádio, outdoor, assim, e aí? Viu, não viu? Funcionou, não funcionou? Ah, vendeu mais. Pô, beleza, deu certo. O que deu certo? Não sei, deu certo. Repete. Sim. Né? Você não sabia exatamente qual a placa que funcionou, qual o programa que você colocou, que horário na rádio foi melhor performado para aquilo. Você sabe que funcionou. Hoje, com o marketing digital, é diferente. Né? A gente O máximo que você trazer tudo conseguia é isso. colocar um anúncio na revista, recorte acima do anúncio É e apresente verdade. na loja. Trazia um Ó, cupomzinho, Ó a né? métrica aí, ó a métrica aí, ó. Mas eu acho que agora a dificuldade é que a gente foi para um outro extremo. Você tem muito dado, né? Então, se você vai fazer uma campanha de mídia, você tem de mídia digital, você tem muitos dados, né? Desde quem acessou, quantas pessoas acessaram, por qual dispositivo acessaram, em que lugar do país acessaram, qual foi seu CTR, sua taxa de curso, trocentos, né? Quantas pessoas curtiram, compartilharam. Você tem muitos números. E aí, entender desses números, o que realmente é importante Sim. e aonde você precisa medir e o que você precisa acompanhar, que eu acho que está sendo a dificuldade atual, né? E aí que a gente fala do planejamento de... hoje a gente tem estrutura, né, para mostrar qualquer tipo de resultado. Uhum. Mas qual é o resultado do cliente, né? Como que a gente alinha isso com o cliente? O que ele quer no final, né? Porque, às vezes, e acho que as meninas de social já devem ter falado isso, né? O pessoal fica preso em quantidade de seguidores, né? Mas é isso que vai trazer o resultado para a empresa? É quantidade de curtidas, mas esse engajamento que vai trazer resultado para a empresa. A gente comentou mesmo no social, né? Porque às vezes a pessoa assim, não deu certo, mas assim, por quê? Pô, não tem curtida. Cara, mas não é curtida. Né? Olhe lá no link que a gente colocou na página que tá lá pro material que tá recebendo isso. Ou botando o WhatsApp, tá bombando. Uhum. Né? O cara não curtiu, mas seu WhatsApp tá explodindo de vender. Exato. E aí a gente tá alinhando isso, porque também é uma cultura nova para alguns clientes, e a gente está alinhando isso com o cliente, né? Porque às vezes estava claro. A gente teve um caso de um cliente que reclamou quantidade de curtidas, só que a gente teve aumento de vendas porque a gente aumentou o tráfego, né? Então, as pessoas estavam clicando no link da comunicação que a gente estava fazendo, indo para o site comprando. Mas as pessoas não estavam curtindo. Uhum. Porque você não curte post de venda, você vai comprar. Aí tinha a grande dificuldade, né? Porque igual na pesquisa, boa parte dos entrevistados, que foi gestores, diretores, a galera CEO, né? O C-level das empresas, gestores de marketing, não sabe direito como medir, né? Que é o que você falou. Eu acho que hoje a grande dificuldade é conseguir trazer para eles o que medir. Porque todo mundo vai no engajamento, né? Vai no engajamento que é mais fácil, que o pessoal vê, né? Porque o que aparece que é aquele dá amor no coração, né? Você sente o coraçãozinho quentinho. Olha, um monte de gente curtiu. Fala assim, porra, que legal. Vendeu quanto a mais? Não sei. Porque ele não sabe traduzir aquilo num resultado eficaz. E aí o resultado seja ele engajamento, seja aumento de base, seja autoridade, seja vendas. Né? Porque, pô, é muita coisa nisso. E trabalhar esse funil completo, né? E, inclusive, quando você fala de dificuldade de explicar embalde para alguns clientes, é uma dificuldade nossa também em integração, porque às vezes as pessoas do mercado não estão... Não sei se você já tinha ouvido falar de inbound marketing, de coisa fora, antes de entrar na Kite, mas a gente vê muita gente que entra sabendo que é marketing digital e não sabendo o que é inbound. E isso influencia, inclusive, na tomada de decisão dentro da Kite, porque para entender que não é que o cronograma de postagem é uma, né?
dos braços que você tem. Então, se a gente está medindo esse resultado não está dando, as ações podem ser tomadas em várias etapas do funil, em vários canais, em várias coisas que você pode trazer. Não é um só, né? Vamos mudar a postagem para a gente aumentar o engajamento para o cliente. Não é isso, né? Então, fazer tanto o cliente quanto a equipe entender o funil, né? Como ele está desenhado e qual é o... Onde é Aonde ali, ó. a pecinha importante ali. O pontinho importante ali da virada. E como o César diz, não é vendas, né? Porque quem vende é o cliente. Quem vende é o cliente. Que eu acho que é um grande desafio pra gente, né? E pro cliente. Mas tem que ser conversado e alinhado, né? E acho que os relatórios que a gente apresenta, né, Bruna, também, eles evoluem na medida que a gente vai entendendo isso com o cliente. Né? Porque assim, eu lembro quando a gente começa com o cliente, que a gente tem um relatório mais básico, né, com as informações mais, e a gente vai incorporando as informações e os dados que o cliente precisa para o processo de decisão dele. Sim, um desses clientes que eu atendo hoje, o que a gente mais fez desde que eu assumi a conta é adaptar a informação dentro daquilo que eles precisam para o momento que ele precisa. Então, a cada relatório que a gente foi fazendo, foi acrescentando mais informação, até mesmo na troca, na conversa com o cliente, ele fala, poxa, mas eu queria saber, sei lá, em que cidade que está aparecendo mais, que as pessoas estão se conectando e o quanto disso, né, pode fazer sentido para a venda dele, né, principalmente por ser um cliente nacional. Então, essa adaptação a gente tem que ir fazendo, não adianta. E acho que é a importância também do não só mandar. Né? Acho que a toda a importância explicação, de parar para conversar com ele e explicar realmente o que é cada dado, né? Porque senão é um número jogado ali, né? Um relatório enviado é o crime, né, cara? Não, e mesmo apresentado, né? Fazer aquilo fazer sentido pro cliente, né? A gente eu falei para as meninas, assim, a gente tá contando uma história aqui, né? Da onde a gente saiu e aonde a gente vai chegar. Esses números precisam fazer um sentido. E vai muito também no que você falou sobre o cliente não ter cultura. Então, o primeiro relatório, a gente dá um tiro no escuro. Assim. Total, a hora né? que ele veio e fala, então é isso. Olha, agora eu sei. Eu posso medir, não sei o que ela pode, aí a gente vai alinhando e vai conseguindo fazer esse eu acho que o legal desse bate-papo, né, com ele durante a apresentação, né, é a inteligência por trás dos números. Sim. Né, que é o business intelligence. Você né? vai adaptando o dado para uma linguagem que o cliente entenda e que faça sentido para o negócio dele. Porque no fim das contas, todas as informações servem para uma tomada de decisão. Exato. Né? E seja para o CEO, seja para o gestor, seja para o cara de marketing, né? Portanto, que ele tem ali para entender, dentro do objetivo que a gente traçou lá no planejamento, se aquela informação é relevante ou não, se dá certo ou não, se está seguindo ou não, e o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Porque, cara, senão a gente se perde no meio desse caminho. E daí, talvez, a pluralidade do profissional, né? Porque, igual tu, que tá ali como atendimento, né? Que tem que saber um pouquinho de social, que tem que saber um pouco de ads, que tem que saber um pouco de criação, que tem que ter um bom texto, que tem que saber, às vezes, fazer uma redação para ele ali na hora. A gente vai cutucando todo mundo, enchendo o saco de todo mundo na agência para entender, vai ficando... Eu, pelo menos assim, no começo... era de passar um tempo conversando e entendendo, né? Que nem a Tati falou. É importante que a equipe entenda funil, como que funciona, onde está cada coisa, para que funciona, como que você vai comunicar. E aí é a grande chave, né? Você entender o processo, entender como que funciona, como que vai ser feita essa comunicação com o cliente. E aí você começa, aí você começa a perceber que assim, o atendimento não é só um atendimento. É exatamente o que você falou, o atendimento ele também é redator, ele também vai dar pitaco na arte, ele também vai ajudar na estratégia, né? Vai entender um pouquinho ali do que está acontecendo na parte de mídia do cliente, né? Nos ads. Então, e aí também para dar uma base para as meninas na hora que elas estão apresentando, ou se não no momento da apresentação de relatório, de cronograma, mas na conversa após com o cliente, porque eventualmente ele vai perguntar. Por mais que apresente, por mais que explique, sempre tem mas por que tem essa função aqui? Por que tem esse número aqui? O que isso significa? Óbvio, a gente corre lá, conversa com as meninas, entende de novo o que é e passa para o cliente, né? Tenta traduzir aquilo de uma forma que faça sentido na cabeça dele. Então, assim, a gente tem que
se virar nos 30 e gostar de participar de tudo. Você tem que participar do processo como um todo, né? Você não vai só, como você falou no começo, você não vai só pegar a informação com o cliente, trazer para dentro da agência, a gente faz e entrega. Não, você tem que participar de tudo. Vira o tirador de tá pedido, né? Eu acho que aí é o grande crime, né, da agência, que permite isso, né? É ter um profissional tirador de pedido. Que não se envolve com o cliente, que só vai lá e fala o que o senhor deseja para hoje, né? Está aqui o que o senhor pediu para hoje. Exatamente. Né? Acho que aí é o grande crime de algumas agências que fazem isso, né? Principalmente o pessoal que está começando agora, né? Que às vezes não tem tanta maturidade e que não tem tanta capacidade de argumentar, né? Sim. Ou contra-argumentar com o cliente a importância, ou participar do projeto, do processo dele, entendendo essa imersão inicial. Né? Que quando a gente começa, né, o cliente, que a gente junta a galera toda e faz essa imersão dentro do cliente, seja, né, um cliente nacional, que a gente não está presente numa call, ou seja, visitando o cliente mesmo, indo lá, acompanhando o processo, entendendo aquele projeto todo, para daí sim, né, colocar todo mundo na mesma página e conseguir trocar isso com o cliente, sim, né? Porque, cara, senão você se perde no meio do caminho. E aí a dona Kobayashi fica maluca com a gente lá, né? Atrapalhando toda a encrenca que ela planejou cuidadosamente pra gente tá curtindo essa brincadeira aí. Tá vendo? Vida de agência não é fácil não, meu amigo. Tá curtindo a brincadeira? Segue a gente lá, @Kite Estratégias no Instagram. Não perde que a gente tá postando lá um monte de conteúdo, um monte de informação legal, né? Aproveita aí, chegou até aqui, curte lá a página, marca aí o sininho, compartilha com a galera, manda para aquela agência, pro seu amigo publicitário, pro seu cliente lá, que é um conteúdo sempre muito importante pra gente conseguir aí trazer para esse cenário. Erison, quando a gente está falando de marketing digital, uma das principais ferramentas que a gente tem é o site. Sim. Né? E seja de criar um post, a criar, né, a desenvolver um site, né? A galera acha que é sempre assim, eu quero um site, né? Fazer um site. Fazer um site, Está lá, porque você tem os sites prontos, né, que você tem um monte de plataforma que oferece site pronto para a galera. Você tem aquelas plataformas gratuitas, né, um Wix da vida, né, o próprio Google traz alguns, né, elementos lá gratuitos. Como que é esse processo, né, essa gestão de trazer um site e incorporar isso? Porque toda a estratégia de inbound, toda a estratégia de marketing digital, quer ou não, a gente acaba precisando de uma página, né? Seja ela um site, seja uma one page, seja uma land page, mas a gente precisa de uma plataforma para fazer isso. O que tem hoje que é legal, que funciona? Como que é o processo que a gente tem que ter dentro da agência quando a gente envolve planejamento, quando a gente envolve criação, atendimento, construção? Quer dizer, cara, você envolve todo mundo, né, para fazer um projeto desse. E principalmente o cliente, né? E aí, para responder a sua pergunta, eu vou usar a célebre frase do nosso mais querido diretor da Kite, que é: depende. Faltou hoje, não podia ficar sem essa. Não, mas ele está aqui, então esse depende é dele. Mas então, quando a gente fala site, assim, quando o cliente chega lá, quer um site, assim, tá. Por que você quer um site? Primeiro, ontem passamos por isso, né? Exatamente. E aí você entra em tudo isso que você falou. Eu tenho que trazer todo mundo, mas eu tenho que trazer muito mais o cliente também. Por quê? Porque o site, ele pode ser... Tem N formatos de site. Pode ser um e-commerce, que daí tudo bem, você vai falar, mas aí não é site. Mas é o ponto de conversão, vamos dizer assim, do cara. Se é uma loja, um e-commerce, beleza, é o e-commerce lá. Mas ele pode ser um site one page, pode ser um hot site, pode ser uma landing page só. De repente vai fazer um lançamento, um infoproduto, você vai ter uma landing page, você não vai ter um site, você tem só daquele produto. Ou então você tem mais, enfim. Você precisa estruturar pensando que esse vai ser o seu ponto e é o seu domínio. É a única coisa que você tem na internet, assim, é o seu site. A sua página no Facebook, no LinkedIn, o seu perfil no Instagram, no TikTok, não é seu. O que você produz e coloca ali, tudo bem, é seu, até a hora que os chinesinhos lá do TikTok falam assim, não vou mais brincar. Tuque. Desliga a chavinha, tira. O Mark Zuckerberg falou assim, quer saber, Facebook já deu, não vou mais brincar também. O que você vai fazer? Foi o que acho que foi citado naquela primeira, até que o César falou assim, cara, aconteceu com o Orkut. Quantas empresas investiram um monte no Orkut e de repente o negócio sumiu.
E todo o seu histórico que você tinha lá de conversão, de conteúdo, de interação, de tudo que você tinha lá, você perdeu. E aí, o que eu faço? Se eu não tenho um site, vou começar tudo do zero de novo. E o meu público? E aí no site não. No site o que você vai usar como um ponto de conversão? Todas as redes, todas as ferramentas, plataformas que você vai usar, joga para o seu site. É ali que você domina e que você vai fazer, é o pé dentro da loja. O cara entrou no seu site e ele está na sua loja. E eu acho que, eu comentei de ontem, né, que a gente estava num processo, né, de prospecção, e o cliente entrou pedindo um e-commerce. Sim, né? Ele chegou pra gente e falou assim, um... eu quero um e-commerce. Vou mexer no meu site, mas eu quero um e-commerce. E a gente entendendo essa necessidade, falou assim, cara, você não tem que ter um e-commerce. Sim. A gente mostrou pra ele que aquilo que ele estava querendo, pro objetivo que ele queria, não era engraçado, um porque foi assim, ele chegou e falou assim, eu quero um e-commerce, eu vim aqui pra gente falar sobre um e-commerce. E ele saiu da reunião e falou assim, o que eu não quero é um e-commerce. E foi exatamente isso, foi um bate-papo bem legal, assim, e a gente foi entendendo dele, o momento dele, ele cresceu, ele expandiu, está expandindo, existe uma progressão muito legal aí pro próximo ano. E aí a gente falou assim, mas por que isso? Como é que você está fazendo isso? Ah, não estou fazendo. Ah, e aqui? Como é que você está trabalhando as suas redes sociais? Ah, não estou trabalhando. E o seu site aqui que está tudo desmontado? Ah, não, mas é que a gente... Cara... Primeiro, por que você vai ter um e-commerce se você não tem comunicação para jogar para lá, você não tem uma rede bem trabalhada, não tem um público ativo para jogar para lá? Não, cara, trabalha aqui o seu primeiro, o seu site, bota a casa em ordem, define tudo certinho, o que você vai trabalhar divulgando nos canais, e aí a partir disso, porque pronto, você parte para as outras coisas. E nossa, ele entendeu, falou, não, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Não, porque aí você sai do tirador de pedido. Né? Exatamente. Porque a importância do profissional que está ali na frente do cliente, seja no momento de prospecção, seja no momento de atendimento, ele no dia a dia das contas, né? Seja numa gestão que a gente está fazendo dele ali, de realmente entender a necessidade daquilo que ele quer. Né? Porque quando ele foi falando os objetivos que ele tinha, a maneira com que ele estava trabalhando, os projetos que ele estava querendo vender realmente, né? A gente falou, cara, não é um e-commerce. Porque quando a gente mapeou os pontos de contato dele, né? E a jornada final dele não era uma venda automática, mas era uma venda consultiva, né? E que ele precisava obrigatoriamente trazer isso para a equipe dele, falou, cara, parou. Né? Acho que aqui está o ponto onde você... E ele trouxe referência de e-commerce de concorrente, páginas de um monte de coisa, né? E a hora que ele entendeu, ele falou, cara, é isso. Né? Assim, eu não deixei de vender um projeto, eu não deixei de... Mas a gente conseguiu atender o cliente, assim, vai dar aquela tapinha no site, né? Para dar uma reestruturada para ele, trazer alguns elementos de ponto de conversão para dentro do site e ajustar o processo com o CRM bem montadinho. Né? Cara, mudou, né? E aí o cliente sai, muito mais feliz, com a gente sabendo que vai ter um resultado muito melhor do que ele teria com o e-commerce que ia ficar parado. Exatamente. Né? E a agência sendo cobrada de um resultado que às vezes não entrega. E depois de 6 meses, 1 ano, você quer o e-commerce? Agora dá para fazer. Isso. Porque aqui, aí agora você tem um relatório, você tem um cronograma, já que você vem seguindo, você já tem um histórico daquilo ali, do que você já está trabalhando. Aí funciona. Aí funciona. Agora, e aí, a hora que ele entendeu, ele falou assim, então eu vou fazer embalde. Eu falei assim, então pera. Ele não vai fazer o embalde. Calma. Vamos dar um passinho antes. Eu nunca vi o Fábio tão contido assim. O cara querendo fechar o embalde, não vamos fechar embalde. Porque não é o momento. Não faria sentido, né? Não faz sentido para o cliente, assim, começar um projeto de inbound, né, de construção, de marca, não sei o que, de médio e longo Seria prazo, muito mais fácil ter fechado no e-commerce e ter fechado o inbound. Pronto, né? Tava ali. Né? Talvez nesse primeiro momento, se a gente fosse pensar só na grana, só em ter um projeto, em fechar ali, 3, legal. 4 meses, né? Mas daqui 5, 6 meses, a hora que você começa a ter realmente que trazer resultado, você não tem, porque o projeto ainda demanda muito tempo, né? Sim. Acho que aí a função do atendente de estar envolvido, né? Da agência, o quanto a gente se envolve de verdade, né, com o cliente e traz isso para dentro do processo, né? Da gestão do dia a dia, põe todo mundo na mesma página e traz o cliente junto, que acho que é o que é mais legal, né? O quanto o cliente participa disso junto com a gente. E é legal porque ele vai sentindo que
que a gente não tá ali só para vender ou para tirar o pedido. Ele falou, ali a gente tá entendendo, quer entender o negócio dele para apresentar a melhor coisa para ele. E o cara já começa a puxar planos futuros, não porque eu quero fazer isso, porque depois tem a demanda tal, quero que eu acertar isso daqui, eu vou para um outro galpão e não sei o quê, e daí eu vou vender porque tem uma demanda assim, porque daqui a 5 anos vai pegar isso daqui, eu quero fazer, e daí o que vocês acham que a gente pode fazer? Eu falei assim, então, o que a gente pode fazer é o que a gente pode fazer agora, vamos fazer agora, senão não vai ter 5 anos. Daí é o momento da gente como agência colocar o pezinho no chão, falar que a gente pode fazer isso. Exatamente. E aí entra o que o Fábio falou, é saber falar não, né? Sim. Falar não, porque não é só porque ele quer que vai funcionar, né? Mas é um não vírgula, mas, né? Tipo, não é só, tipo, não vou fazer. Mas a gente tem algumas sugestões para te dar que pode fazer sentido. Sim. E a gente até comentou, né, que tipo, muitos desses clientes, e até a gente viu na DigiInsights que algumas indústrias mesmo não têm o departamento de marketing estruturado, né? Eles estão dentro do comercial ou gente que tá fazendo multitarefas. E quando a agência também se posiciona dessa forma, envolvida, torna um parceiro mesmo do cliente de troca de um assunto que às vezes ele não conhece muito, né? E aí ele vai sentir confiança em quem tá falando com ele, vai como parte da estratégia do negócio dele ter aquele parceiro, né? Eu acho que cada vez mais, né, a gente tem clientes que demandam para a agência, né, as decisões de marketing, né? Porque como você falou, você tem lá o cara que é do comercial, às vezes o cara que é do financeiro, às vezes ainda está no CEO, e alguns você tem o departamento de marketing, mas que não tem toda a estrutura de marketing que ele precisava para dar isso, e se apoia na agência, né? E às vezes a gente vê quantas agências correm disso, né, porque acho que não é um papel da agência, e o quanto outras agências já entenderam o papel, né, delas como apoio na decisão de marketing, e o quanto a gente tem feito a diferença na vida de alguns clientes quando a gente senta junto na mesa para discutir, né? Cara, quantas discussões que a gente teve com o cliente, às vezes algumas mais acaloradas, né? Isso faz parte. Né? Mas defendendo ele. Né? Defendendo não só uma ideologia do que a gente estava acreditando que aquilo podia ser, né, melhor para o cliente, mas para que ele pudesse entender o projeto. Né? E quando a gente falou assim, me dá uma chance. A gente começou um passinho de cada vez e ampliando, né? Também cabe à agência entender, né? Porque os clientes têm uma estrutura que muito do que o mercado tem hoje acredita no seguro. Pô, eu sempre fiz isso, você vem agora para querer mudar um projeto, mudar um processo, ainda a inovação ainda requer um pouco de cuidado, né? Nessa participação do dia a dia. E nesse, né, momento do podcast, os ventos sopram por aqui. Achei que você ia começar a cantar evidências aí. Agora faltou minha flautinha. A flautinha pra tocar evidências. Pô, faltou. Né? Encaminhando para o fim do nosso podcast, a gente tem um quadro que a gente chama Bons Ventos. Pra gente que soltou pipa, né, a vida inteira. Nossa. Eu solto pipa, beleza? Como até é moleque, hoje. Até hoje, né? Os bons ventos levam a pipa mais para cima, mais ao longe, né? É aquele quadro, aquele momento que a gente traz algumas dicas da galera, falando sobre atendimento, sobre gestão, sobre marketing, para que vocês, como nós, galguem bons ventos rumo ao sucesso. Dona Bruna, começamos por você. E aí, qual a dica dos bons ventos de hoje? Tenho 2 dicas. Uau. E nenhuma das duas... Cara, pela quantidade de papel que ela trouxe ali, ó, eu achei que ela ia trazer ela achou que não ia falar. Eu ganhei um pontinho negativo. Agência digital, ela com caderno. Não, e ela trouxe celular, papel. Né? A galera que tá vendo lá na câmera, ó. Atendimento. Aqui você ia passar... A gente faz reunião, a gente vai anotando. Cadê a sustentabilidade? Não é? Quantas árvores foram cortadas? Não, mas eu reuso. Fazer essas 3 folhas. Cara, mas essa é uma coisa que o atendimento não vive sem. Não consigo. Papel para anotar. Né? Eu acho que é algo ainda, por mais que você tenha ali algumas coisas no computador, não é a mesma coisa que você tá ali anotando um detalhe e tal. Mas você gosta de papel e caneta. Né? Uma parte da anotação fica ali no computador, a outra tá no papel, depois eu fico numa bagunça na minha mesa, eu não sei o que eu vou fazer. Aí minha mãe, se eu for visitar você e sua mesa estiver cheia de coisas escritas, eu limpo, mãe. Mas usa tudo digital. Tem o notepad, tem caderno digital. Use tudo digital. Tem post-it que você pode usar
digital, eu fico pegando para das meninas e falo assim, você digita mais rápido que você escreve. Né? Não, eu Se sou você eu cato milho até hoje. Aí eu falei, cara, são 2 trabalhos, um escrever na folha, depois passar pro Word. Se você já fez seu rascunho no Word, depois você dá um tapa e joga pra frente. Nossa. Pronto, ó, viu? Vai. Eu tento. Tem um ano de eu sou, né? Olha a dica da gestora já antecipando aí pra você, né? A gestão de tempo, vamos ser produtivos. Gestão. Vamos lá, dona Bruna. Bom, uma das dicas é um livro que se chama O Jeito Disney de Encantar os Clientes. É um livro que ele é focado em falar, assim, acho que dá pra gente tirar muito de relacionamento com o público através desse livro. Acho que ensina muito pra gente ter algumas dicas, porque ele fala num todo o processo da Disney, né, de todo o trabalho, desde as pessoas que estão ali atendendo o público no dia a dia, que elas também têm processos, elas também têm algumas regras de coisas que elas podem ou não fazer, até o funcionamento da parte administrativa da Disney como um todo. Então eu acho que ali é um livro que traz muito como lidar com o público, como você se portar, como você entender uma necessidade do público no momento e você tá preparado para diversas situações ao mesmo tempo. Então, acho que é uma dica bacana esse livro. E a outra é A Lógica do Consumo. É um livro que também acho que traz muito uma visão de entender o processo de compra do cliente. Então, você entender como são tomadas as decisões de compra desde o momento em que a pessoa vê uma cor que possa chamar mais atenção, a ela ouvir um som, então que seja atrativo, que agrade. Então, acho que é um outro livro também que é uma dica muito legal. São 2 livros curtinhos, pequenos, a leitura é super rápida e que eu acho que vai fazer muita diferença. Muito bem. Tati? Minha dica é mestregp.com.br. O MestreGP é um instituto de São Paulo que eu acho que a gestão de projetos ela veio muito também em relação a aplicativos, sites, tal, estava bem estruturada em outros setores, né? E eles têm um curso de formação de gestão de projetos focado para comunicação. Então, de agência 360, que é diferente. Você não consegue usar uma metodologia só, né? Tem que ser só Agile, tem que ser só isso aqui. Dentro da agência, como é 360, você tem que ter um pool de ferramentas para você conseguir acessar elas na hora certa e depende do projeto, você vai gerir aquilo de uma forma. Então, eles têm um curso de formação bem completo, que eu acho bacana, e eles também produzem muito conteúdo, blog, o YouTube deles também é bacana, então consumir os conteúdos dele e o curso de gestão de projetos, de formação de gestores de projetos deles também é muito bom. Muito legal. Senhor Erickson? Cara, eu nasci na época errada, cara. Eu devia ter nascido agora, que as coisas são mais curtas. Eu nunca gostei de ler livro, cara. E assim, eu leio muito, leio bastante coisa variada, mas é tudo na internet, então é difícil. Eu tenho acompanhado muito o que já foi comentado aqui também, que é o Think with Google lá, que traça acho que todos os departamentos que tem dentro de uma agência ou de qualquer empresa de comunicação que seja, que traz muita coisa atualizada, traz métricas, traz projetos, traz cases, traz uma coisa absurda que eles têm lá. Eu tenho visto muita coisa, apesar de parecer muito... Não é uma bandeira, mas eu vejo eu acho que é um blog, os conteúdos do Viva Empresas, cara. É muito legal, muito legal. Eles trazem umas coisas, fala sobre metaverso, fala sobre NFT. Vivo, da Vivo mesmo. Da Vivo. É óbvio que eles puxam a sardinha para eles lá, para os produtos deles, para você, mas tudo bem, né? mas é muito mais corporativo, então eles puxam muito mais para os produtos mais corporativos, assim, linhas dedicadas, servidores, não sei o que lá, cloud, os serviços que eles têm. Mas eles trazem muita informação relevante, então traz bastante coisa, traz bastante case, e eles falam de variadas coisas, assim, como eu gosto muito de tecnologia, para mim é um prato cheio também de informação. Muito legal. E uma dica hoje, né, para quem
está nos acompanhando também, é o GAN, Grupo de Atendimento e Negócios, né? Você tem lá um site do GAN, você tem o podcast dele, que chama Geração Negócios, para quem quer entender um pouco mais de negócios como um todo, né? De gestão, principalmente da função do atendimento, né? Desse gestor dentro da agência. O GAN tem cursos, tem um blog muito legal, o podcast deles também é muito legal, então vale bastante a pena dar uma conferida lá no GAN, Grupo de Atendimento e Negócios. E claro, vai lá para o kite.digital, você vai conhecer lá um pouco mais sobre a Kite, tem o blog lá com muito conteúdo legal, muita informação para que você possa entender um pouco mais dos processos, trazer um pouco desse dia a dia, estruturar um pouco melhor sua empresa, né? Aprender um pouco com a gente, e tem os contatos lá. Será um prazer tomar um café com você. O pessoal adora, né? Que eu vou lá tomar um café com a galera, pra gente bater um papo sobre negócios, sobre marketing digital, né? E o nosso podcast, segue a gente lá no podcast no Spotify, no YouTube, Deu Linha Podcast, e no Instagram, onde a gente concentra lá também, né, as informações sobre o podcast, @Kite Estratégias Digitais. Gente, foi um prazer estar com vocês. Eu acho que vale um ponto interessante também a gente falar agora, porque a gente tá... Esse acho que é o final da série? Não, é o começo. Não, foi um dia o começo, depois virou o final. Graças ao nosso, né, no podcast, né, o Covid sim. Deu uma atrapalhadeira no nosso mundo. Deu uma manipulada no nosso cronograma. Mas é legal porque a gente, assim que finalizar essa série, a gente vai entrar com assuntos assim mais gerais, abordando mais negócio, mas não só focado, obviamente, nos processos da agência. Vai sempre ser voltado para o marketing digital, sempre vai ter o marketing digital como tema principal, mas a gente vai falar sobre tecnologia, vai falar sobre... enfim, um assunto que a gente já está preparando é LGPD, né? LGPD, nós teremos LGPD, vai ser discutido muito legal, porque eu tive uma reunião com uma empresa que está aplicando... fazendo não é nem legalização, a adequação à LGPD de um dos clientes nossos. Eu fiz uma reunião que foi muito produtiva, assim, foi muito legal, tanto para mim quanto pro cara que estava fazendo lá, o consultor, e a gente conversou muito sobre isso, sobre as empresas saberem o que é e entenderem a necessidade de se adequar. Porque não tem nada assim, não, é ilegal. É ilegal se você não se adequar, mas se você utilizar de uma forma errada. Aí você entra na ilegalidade. Mas para isso você precisa estar, pelo menos, respaldado ali dentro dessa adequação. E é uma coisa que, para mim, algumas coisas foram novidades dentro disso, mas eu não vou falar, não vou soltar spoiler. Eu tava esperando spoiler. Não, claro que não. Pô, o coraçãozinho até palpitou. Não, é legal, foi muito legal por conta disso, de coisas muito simples que a gente fica fazendo coisas mirabolantes, não, porque os dados e parará, e o cara falou assim, calma, não é assim. E o spoiler vamos trazer um especialista para bater um papo junto com a gente, né, um consultor de LGPD, que a gente está ajudando, né, a Kite lá na implantação desse processo, né, ele topou vir bater um papo junto com a gente, que acho que vai ser muito legal. Isso. E aí, outros assuntos também, quem quiser tá com dúvida, manda pra gente lá, entra em contato, manda nos comentários mesmo do Instagram, quer trazer algum assunto, quer que a gente aborde algum assunto, mas a gente vai trazer tudo relacionado a... Sim, nos ajudem, né? Nos ajudem, a fazer, né, o nosso podcast. Comente lá, dê dicas, sugestões de pauta, né? Dúvidas, como você falou, às vezes uma dúvida sua pode virar um programa. Exato. Né? Um episódio do nosso podcast aqui, que são, né, feitos para que a gente compartilhe um pouco do conhecimento que a gente tem de marketing digital, de tecnologia, para ajudar, né, você que está aí nesses 10 anos da Kite, né? Esse podcast foi lançado aí em comemoração aos 10 anos, mas acho que a gente não vai parar tão cedo, não. Algo me diz que a brincadeira vai render um pouco mais de episódios aí. Agradecendo a participação hoje de vocês e abrindo para suas considerações finais e o seu até logo. Dona Bruna. Muito obrigada, estou muito feliz de estar participando aqui hoje, é uma honra. Não sei nem o que falar, cheguei tão nervosa aqui, mas fui soltando, fui ficando... Continua um pouco nervosa. Não, ainda tô suando a mão.
Não, gente, muito obrigada, de verdade, estou muito feliz mesmo, não só, agora puxando a sardinha pra agência, né, não só com o trabalho hoje que eu venho executando, mas estar aqui participando hoje é muito importante também, mostrar o lado do atendimento, né, que querendo ou não, às vezes algumas outras áreas vão se destacando por estar ali mais na mão da massa, mas a gente que está na ponta também tem um trabalho essencial ali para o funcionamento todo, né, então eu tô bem feliz, muito obrigada. Dona Tati? Queria agradecer também pela oportunidade. Minha mãe... Não, e foi muito legal. Ainda tô nervosa, mas tá tudo bem. Obrigadão, valeu, gente. É isso aí. Eu acho legal porque é o que eu comentei, né? Ontem, sei lá se foi ontem, se foi hoje de manhã, que eu perguntei pra Tati. Ela falou assim, mas eu acho que eu não preciso. A gestão do projeto não aparece na agência, como você acabou de comentar, né? Óbvio que numa agência, todo mundo... A primeira coisa que pensa numa agência é criação. É criação. Fazer coisas loucas, coisas legais, coisas bonitas. Mas, cara, tem todo um processo, né, por trás que precisa ter o atendimento lá, conversando com o cliente, pro criativo ter a informação de fazer um negócio maravilhoso, né? E a Tati vai lá assim, não preciso. Pô, saiu super bem aí, as duas que estavam super nervosas. Nem precisou tomar água muito. Tá vendo? Nem precisei da minha cola aqui de 3 páginas. E eu acho que é isso, agradecer mais uma vez a participação, uma honra estar aqui. Mas é isso, acho que a gente tá com conteúdo legal, a gente tá com um pique legal, os 10 anos foi só o começo mesmo e vamos embora que a gente vai ter mais conteúdo bacana. Muito bem, meus amigos, este foi o Deu Linha Podcast, um papo descontraído sobre marketing digital, negócios, tecnologia, inbound marketing, direto aqui dos estúdios da Band FM. Nos vemos daqui 2 semanas com mais um episódio do Deu Linha Podcast. Valeu, até mais, galera!